Olá, meus queridos! Que bom que estamos mais uma vez juntos para esta aula de geografia. E na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o assunto de imigrantes e imigração. Hoje, nós vamos ver sobre as migrações internas e vamos ver também as atuais. Então, internas e atuais em todo o Brasil. Nós vamos ver de onde é que vêm os principais imigrantes. Nós vamos ver também sobre o Dia Mundial do Refugiado. Nós vamos ver várias coisas na nossa aula de hoje. Para começar, nós vamos falar sobre a migração interna. O nome já vem dizendo interno, é aquilo que acontece dentro. Então, migrações internas, aquilo que acontece dentro do território brasileiro. Muitos brasileiros, eles não moram no lugar onde nasceram. Provavelmente, muitos de vocês aí que estão me assistindo agora não nasceram em Itabuna, nasceram em outro local e vieram morar nesta cidade. Eu não. Eu sempre morei em Itabuna e estou até hoje. Mas muitos de vocês vieram de fora, como é o caso de Sara. Não é, Sara, que você já me falou isso? Então, você já veio de fora de Itabuna e veio morar aqui. Então, isso é uma migração interna. Ao longo da história do Brasil, especialmente lá pelo século XX e começo do século XXI, observa-se momentos de intenso fluxo migratório interno. Do mesmo modo que ocorre nas migrações internacionais, também ocorrem mudanças dentro do nosso país. Quais são as causas que levaram isso? São as mudanças de estado, de município ou região do país. Para quê? Para buscar melhores condições de vida ou mesmo fugir de situações difíceis. E muitas das vezes é porque trabalham em um lugar e aí ele vai trabalhar em outro, ele foi mandado trabalhar em outro, as transferências. Então, por causa disso, como por exemplo, quem é filho de pastor mesmo sabe que eles não ficam muito tempo em um lugar. Sempre eles estão tendo que essa migração interna. Eles são transferidos para pastorear em outros lugares. E os filhos, naturalmente, vão junto com os pais. Movimentos migratórios no Brasil. Vocês podem ver aí essas setinhas mostrando de onde principalmente as pessoas saem de acordo com a sua migração. As migrações interregionais são aquelas que ocorrem dentro do território nacional e entre as regiões geográficas. Na história do Brasil, as migrações dessas espécies estiveram e ainda estão relacionadas aos ciclos econômicos, que atraem a população que busca conquistar melhorias econômicas e benefícios sociais. Destacaremos as grandes correntes migratórias que ocorreram no território brasileiro. Então, olha só, nós vamos ver nesta aula essas correntes migratórias que aconteceram ao longo do tempo. Como, por exemplo, no século XVII, foi a pecuária extensiva. Foi o deslocamento da população do litoral nordestino em direção ao sertão e proximidades do Brasil central. Esse movimento ajudou na interiorização do povoamento, até então restrita às regiões litorâneas. Então, o primeiro tipo que teve de imigração aí, de migração, foi essa da pecuária extensiva. Eles tiveram que sair do litoral e ir para dentro do Brasil, para aquelas regiões, para ter a produção da pecuária. A pecuária, a princípio, ela tinha como objetivo atender às necessidades do engenho da cana, e a necessidade de ampliar as fronteiras motivou a coroa portuguesa a explorar a atividade pecuarista para esta finalidade. Segundo, já no século XVIII, foi a mineração. Foi o deslocamento das pessoas do Nordeste e de São Paulo em direção à região de Minas Gerais, no Mato Grosso, Goiás e também a Minas Gerais.
A mineração, ela então iniciou a modificação da estrutura e ocupação do Brasil, até então, que era concentrada no Nordeste brasileiro. Por que no Nordeste brasileiro? Porque foi exatamente no Nordeste brasileiro onde o Brasil foi descoberto. Então, ali começou todo o povoamento do Brasil. Mas aí veio a do gado, lá no século XVII, que ela já começou a interiorização do país. Depois a mineração, que também saiu pessoas não somente do Nordeste, mas do Sudeste, como de São Paulo, em direção ao centro do Brasil, a região centro-oeste. Nesse momento, ela começou a constituição de uma área de repulsão, a uma área de atração, ou seja, eles saíam do Nordeste e iam para onde? Para o Sudeste ou para o Centro-Oeste. Então, saíam de onde estava, que era o Nordeste, e iam para os outros lugares. Então, nós podemos ver que a principal onda de migração era no Nordeste. A saída do Nordeste em busca de melhores condições de vida no Sudeste e no Centro-Oeste. Depois, no século XIX, na segunda metade, nós podemos ver a atividade cafeeira. Essa atividade cafeeira foi a interiorização do estado de São Paulo. Por quem? Pelos mineiros e pelos baianos. Então, nós podemos ver de novo aí, ó, Minas Gerais e Bahia, saindo do seu lugar de origem para São Paulo, para a atividade cafeeira. Ocorreu um grande movimento interno em direção ao estado de São Paulo. Alguns agricultores paulistas também migraram em direção ao norte do estado do Paraná. Aí já veio a outra que foi o quê? São Paulo, Paraná. E outra também, começou também a predominância de migrações externas de italianos que vieram para o Brasil para o plantio. O final do século XIX e início do século XX, o ciclo da borracha. Foi o quê? Nordestinos em direção à Amazônia, em sua maioria retirantes do sertão nordestino, principalmente do estado do Ceará. Após o declínio da borracha, muitos se dirigiram para o Sudeste. Então, novamente, ó, os nordestinos, eles foram para a Amazônia, para o cultivo da borracha. Mas como o cultivo da borracha era um cultivo menos que tinha, então muitos saíram do cultivo de borracha e voltaram para o Sudeste, para a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, por lá, para melhores condições de vida. O movimento, então, entre as regiões brasileiras, nós podemos ver que aconteceu principalmente dos anos de 1950 até o ano de 2000. Em 1950, houve uma grande migração do campo para a cidade, que foi chamada de êxodo rural, que teve como principais causas o quê? Mecanismos do campo, foi quando chegou a industrialização no Brasil, problemas climáticos e também busca por uma renda melhor e também educação dos filhos. Já nos anos de 1950 até 1960, nós temos a construção de Brasília como fator fundamental. Foi quando nordestinos, em direção ao Brasil Central, a formação também da Zona Franca de Manaus e o extrativismo mineral. E quem que estava envolvido nisso de novo? Os nordestinos, indo para a Amazônia, para a formação da Zona Franca de Manaus e também o extrativismo mineral. No ano de 1970, novamente, os nordestinos migraram rumo ao Sudeste, devido à industrialização que gerou mais ofertas de trabalho, gerando também o alto nível de criminalidade e de pessoas abandonadas porque não tinham onde morar. Foi aquele chamado, ó, chegou muitas pessoas, a cidade não comportou e aí muitos desses não tinham emprego, nem tinha como voltar para casa. Então começou a ter muitas pessoas abandonadas pela rua.
Já nas décadas de 1970 até a década de 1980, os fazendeiros da região sul, em direção ao Brasil Central, o Centro-Oeste tornou-se o novo celeiro agrícola do país, destacando-se o quê? A pecuária e a produção de grãos, e também para as regiões de garimpo de ouro. E nos anos 2000, migrações de retorno. Aí continuou o contrário do que já estava acontecendo lá, principalmente de nordestinos. Eles começaram a voltar para seu lugar de origem. Apesar de o Sudeste continuar exercendo atração para a população de outras regiões, os nordestinos começaram a voltar para a sua região e a desenvolver a região Nordeste. Nós podemos ver então aí o principal ciclo migratório dentro do nosso país. Agora, nós vamos ver sobre os imigrantes no Brasil. Quais são os principais imigrantes no Brasil? Nos últimos 10 anos, o Brasil tem recebido um grande número de imigrantes, especialmente africanos, haitianos e sírios. São as 3 que mais migram para o Brasil. Os imigrantes recentes são em grande parte homens. Por que homens? Porque eles vêm para o Brasil sozinhos em busca de trabalho. Para quê? Com a finalidade de receber o dinheiro e enviar esse dinheiro para a família que ficou no país de origem. Um número bem menor de crianças e mulheres chega ao Brasil. E normalmente após o marido ou o pai ter estabelecido residência no Brasil. Então eles só vêm depois. A maior parte que vem do Haiti, da África e da Síria são de homens para trabalhar no Brasil. Quais são os imigrantes do continente americano? Muitos imigrantes atuais têm origem em países do próprio continente americano. Dentre eles nós temos poucos, mas alguns vindo do Canadá, dos Estados Unidos, do México e também do sul da América do Sul. Então tem muitos que vêm morar no Brasil. Dentre eles, muitos vêm principalmente do Uruguai, do Paraguai, que vêm morar no Brasil, da Venezuela, que é uma grande parte também de imigrantes. Países de origem dos imigrantes. A Bolívia. A Bolívia, eles têm vindo muitos bolivianos para o Brasil em busca de trabalho. Eles são atraídos por fábricas de confecções, entre outras indústrias. Várias vezes, eles permanecem em condições ilegais, principalmente na região Centro-Oeste e na região Sudeste. Temos também argentinos e uruguaios, também vêm buscar trabalho no Brasil. Como provém de países vizinhos, eles entram livremente em território brasileiro e o acesso é de certa forma facilitada. Porque como somos bem pertinho, então um entra no outro e aí já fica por isso mesmo. Aliás, o que separa um país do outro aí é apenas uma rua. Às vezes eles moram do outro lado da rua e eles já podem entrar no Brasil e fazer morada dentro do Brasil. O Haiti. O Haiti é um dos países mais pobres do mundo. A situação de miséria se agravou depois do terremoto que houve em 2010. O que agravou e fez com que milhares de jovens, mulheres e crianças deixassem a sua terra natal em busca de trabalho. E o principal objetivo era o quê? Enviar dinheiro à família que ficou para trás lá no Haiti. Cuba. O programa Mais Médicos do governo brasileiro, ele foi lançado no Brasil no ano de 2013. Até lá tinha poucos cubanos no Brasil, mas como foi aberto este programa, vários cubanos vieram morar aqui e trabalhar aqui no Brasil. Então ele atraiu profissionais da área de saúde,
especialmente os cubanos, e com eles vieram familiares e outras pessoas em busca de empregos, principalmente aqui no Brasil. Todas essas pessoas, elas são chamadas de imigrantes, porque elas saíram do seu país de origem e vieram morar no Brasil. Mas o caso dos refugiados. De acordo com o Ministério da Justiça, Cidadania e Segurança Pública, eles podem ser considerados refugiados aqueles que necessitaram sair do seu país por causa de quê? Primeiro, perseguição e morte por motivo de raça, religião, nacionalidade, opinião política, pertencimentos e grupos sociais. O segundo caso, quando é que eles podem ser considerados como refugiados? Violação generalizada de direitos humanos, como, por exemplo, tortura, agressão, escravatura sexual, prostituição, gravidez e esterilização forçadas e apoio às pessoas que não podem ou não querem voltar para a sua casa. Então, nesses dois casos, nós podemos ver que eles têm cidadania no nosso país. Então, eles necessitaram vir para aqui e eles recebem a carteirinha ou eles recebem a legalização de que eles são refugiados em nosso país. Então, eles se tornam legais no nosso país. Os refugiados no Brasil. No ano de 2010, legais eram 3.904. Isto foi aumentando gradativamente até chegar em 2016. Veja que aí só está até 2016, nós estamos em 2020. Então, provavelmente, isso aí já deve ter quase dobrado a quantidade de refugiados no Brasil. Em 2016, nós tínhamos 8.863 refugiados legais no Brasil. Nós podemos ver que a cada dia eles vêm para o Brasil e aqui eles conseguem ficar no Brasil. E onde é que eles estão instalados? Olha, 20% estão no norte, 7% no centro-oeste, 1% no nordeste, 31% no sudeste e 35% no sul. Por que essa acontece principalmente no sudeste e no sul? Porque são os locais onde mais tem fábricas e essas fábricas podem oferecer mais oportunidades de empregos. Então, por isso, eles estão praticamente no sul e sudeste do Brasil. Já no Nordeste e no Centro-Oeste, uma menor parte, e no Norte também uma grande parte, por causa da Zona Franca de Manaus, que eles também têm vários empregos para muitas pessoas. Nós vimos então as migrações internas e atuais no Brasil. E podemos ver o que tem levado as pessoas a saírem do seu lugar de origem para estar em outros lugares. Nós vimos então que é o quê? Para melhores condições de vida e também para melhores condições de trabalho e educação. Isto então foi o principal que nós vimos das migrações internas e atuais no Brasil. Então, se você encontrar com algum que esteja, seja migrante ou imigrante, trate-os bem, porque todos nós somos iguais diante de Deus e perante a lei, tá certo? Amo muito vocês. Beijos e até a próxima!